O significado de obra-prima, do grego aristogma, do espanhol obra maestra e também do inglês masterpiece, definitivamente só pode ser Sangue Negro. Não existe filme no último século que se compare com esse aqui. Se na minha cabeça Oppenheimer era a obra-prima do Christopher Nolan e também uma das maiores obras-primas do cinema dos últimos anos, eu me enganei quando vi recentemente Sangue Negro. Filmaço que tem ali a direção de Paul Thomas Anderson, estrelado espetacularmente por Daniel Day-Lewis e Paul Dano. Mano, simplesmente épico. Talvez um dos melhores filmes que eu já vi nesse século e inclusive ele acaba de entrar para minha lista de filmes favoritos. Então é sobre essa obra-prima que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então já se inscreve nesse canal e vamos lá. Cara, esse filme aqui, ele me surpreendeu de uma forma que eu não esperava. Sabe quando você vai ver um filme que um determinado crítico de cinema ou um crítico aqui do YouTube indicou pra você ver e diz, olha, esse filme aqui é um clássico, é uma obra-prima, você precisa ver esse filme aqui, mas você meio que fica, pô mano, mas o que é obra-prima pra eles não necessariamente vai ser pra mim, eu gosto de determinados tipos de filmes. Só que, cara, esse aqui é uma das raras exceções em que você, como espectador, assim como eu, vai concordar com a crítica. A história centra-se em Daniel Plainville, interpretado aqui por Daniel Day-Lewis. E eu já falo logo de antemão que essa é a melhor interpretação da carreira do Lewis. E que, é claro, me tornou um grande fã desse ator e que me fez querer ver todos os outros filmes da carreira dele, como Lincoln, por exemplo. Mas esse filme aqui, cara, é o melhor filme que ele já fez, a melhor interpretação da carreira dele. Não é à toa que ele ganhou um Oscar de melhor ator por esse filme. Sensacional demais. Daniel é um prospector que se transforma em um magnata do petróleo. Nesse caso, o filme acaba começando no final do século XIX, mostrando Daniel como um mineiro de prata solitário e determinado que eventualmente descobre petróleo. Após um acidente em uma mina que o deixa ferido, persiste e finalmente encontra uma rica fonte de petróleo, marcando o início de sua transformação em um ambicioso empresário. Ou seja, o filme ele vai mostrar esse processo de crescimento e de desenvolvimento de um cara que acaba sendo corrompido pelo poder, pela ganância e pelo senso de grandeza e de ficar cada vez mais rico, e faz com que ele se torne quase que um ditador, né? Mas o ponto em questão é que basicamente todas as cidades dependiam de outras fontes de matéria-prima que não o petróleo. Então, quando ele ia nessas terras e descobria que tinha petróleo lá, ele oferecia para as pessoas dessas cidades os serviços dele. Em troca, o governo teria que pagar uma certa quantidade em dólar para ele poder extrair o petróleo de lá. E é assim que ele foi se tornando um grande magnata do petróleo. Só que aí a questão, todas as pessoas passaram a depender dele. E ele, obviamente, usando essa dependência deles, então, usando isso a seu favor, ele sempre encontrava uma forma de explorar os moradores, os fazendeiros, as pessoas que tinham suas terras onde tinha petróleo e extrair o máximo de dinheiro que ele podia dessa galera. E enquanto isso, ele se pagava de um cara bom samaritano que estava ali para ajudar as pessoas, quando na verdade ele só queria lucrar em cima das terras deles. E mais uma coisa. Por favor, não se ofendam por eu falar sobre isso. Pão. Vamos falar de pão. Porque, para mim, eu considero que é um grande absurdo qualquer homem, mulher ou criança nesse nosso magnífico país tenha que considerar um pedaço de pão um luxo. Seguindo um pouco mais de tempo na história, Plainville acaba adotando o filho de um trabalhador morto, que era um de seus companheiros na extração de petróleo, e acaba fazendo com que ele se torne o seu aliado, né, o seu novo parceiro no trabalho. Então ele ensina tudo para esse garoto o que é possível saber sobre a perfuração de petróleo, onde existem ali os pontos de petróleo que pode ser extraído. Então ele acaba criando esse filho como se fosse realmente o filho dele. Mas para não ficar muito nessa história do petróleo, porque vai ficar chato, você vai entender que o filme é chato porque ele vai falar sobre petróleo, sobre política, mas o filme não é necessariamente sobre isso. O filme ele é muito mais do que isso, é sobre o desenvolvimento
humano desse personagem, do Daniel Day-Lewis, porque ele é um cara ganancioso, ele é um cara que quer explorar os territórios de petróleo simplesmente porque ele pode e porque ele tem um conhecimento, e como as outras pessoas não têm o mesmo conhecimento que ele simplesmente vai lá e encontra uma forma de explorar essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele cria um vínculo com o seu filho, que não é filho na verdade, e essa dicotomia entre a ganância e a paternidade é o que molda a trajetória desse filme, o desenvolvimento narrativo desse filme. E cara, isso pra mim é um dos pontos mais interessantes desse filme do Paul Thomas Anderson, que até hoje foi o único filme do diretor que eu vi, porque eu confesso que eu tenho uma certa preguicinha de ver os outros filmes dele, mas esse aqui realmente me impactou muito. Ele é um filme que tem 3 horas de duração, mas ele não tem sequências de ação, piadinha o tempo todo. É um filme que ele se sustenta pela interpretação dos nossos atores, pelos diálogos. É um filme de diálogos. E é isso que torna ele tão incrível, porque para você fazer um filme em que o foco dele são os diálogos, a interpretação dos atores e também o desenvolvimento de personagem, ou seja, não tem muita sequência de ação, não tem piadinha, não tem câmera tremida, uma edição frenética o tempo inteiro. Para você ter um filme bom, assim, um filme que seja desse jeito e que não seja chato ou enfadonho, você precisa sim de um excelente roteiro, mas também de um bom diretor e de bons atores. E tudo isso está presente aqui. O Paul Thomas Anderson acaba de entrar para minha lista de diretores favoritos, porque o que ele faz aqui é de uma genialidade incrível, cara. Inclusive, em alguns momentos eu achei que eu estava num filme do Scorsese, porque muitas coisas me lembraram de, por exemplo, Gangues de Nova York, que para mim é um filme injustiçado do Scorsese, né? A fotografia do filme, sabe? A direção de arte lembra muito Gangues de Nova York, mas também lembra em alguns momentos Oito Odiados do Tarantino. Então é um filme de um grande diretor, tá? O Paul Thomas Anderson é brilhante, e esse filme aqui prova isso. Mas cara, tudo nesse filme beira a perfeição. A atuação do Daniel Day-Lewis é sensacional. Você entende qual é a intenção do protagonista pelo olhar, sabe? Isso é difícil de fazer. Você mostrar, né, o ator mostrar qual é a intenção do personagem, quais são as emoções e os sentimentos deles apenas pelo olhar. Isso só um ator, que a gente chama de ator de método, é capaz de fazer. Atores como Robert De Niro, DiCaprio, Marlon Brando, Al Pacino, que são atores do método, que a gente chama, né? São aqueles atores que eles buscam extrair o melhor do personagem e colocar as próprias emoções ali. E é isso que o Daniel Day-Lewis faz aqui. Cara, é uma atuação hipnotizante. Se você não assiste o filme pensando nas cenas de ação, que não, de forma alguma, elas não estão presentes aqui, tá? Não vai esperando que esse filme aqui vai ter assassinato, um monte de coisa ao mesmo tempo ali, como nos filmes do Scorsese, aquela direção mais frenética, aquela edição mais caótica. Não tem aqui. É um filme mais calmo, é um filme mais lento, mas ele é lento porque precisa ser. É um filme que ele conta a história de um cara que está explorando petróleo, mas ele é ganancioso e ele quer tudo só para ele não acredita em Deus, ele não acredita nas pessoas, e é um filme que também critica a questão da religiosidade, sabe, do falso profeta, essa relação entre o Daniel e o Paul, ou o Eli, é uma das dicotomias mais interessantes que eu já vi nos últimos anos no cinema. Cara, os diálogos entre o Daniel Day-Lewis e o Paul Dano são sensacionais. Assim, o final do filme, aquele diálogo entre eles, quando o Daniel pede pro Eli dizer, olha, eu só vou explorar essas novas terras se você assumir na minha frente e dizer que você é um falso profeta e que Deus é uma lenda. Cara, pra mim esse é um dos momentos mais icônicos do filme, um dos momentos mais catárticos ali, e é ali que você pensa, mano, esse cara aqui tem que ter ganhado o Oscar. E aí, claro, eu fui pesquisar depois e de fato, o Daniel Day-Lewis ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme, e não poderia ser menos merecido porque, cara, o olhar dele já mostra, em alguns momentos assim, você não entende muito bem qual é a ideia dele. É muito dicotômico, sabe? É muito dual, é dualista demais, é dúbio.
né? Então você não sabe o que esperar, é imprevisível. Então o filme em si é imprevisível, e o Daniel Day-Lewis, ele coloca mais imprevisibilidade ainda mais na atuação dele. Então você espera em alguns momentos que ele vai ser um sádico maluco que vai sair matando todo mundo, e em alguns outros momentos você pensa, mano, acho que ele vai fazer merda, mas eu acho que ao mesmo tempo ele pode se conter aqui. Então é uma interpretação muito complexa, e só um baita de um ator é capaz de fazer isso aqui. Sangue Negro é um baita filme e também é uma aula de como fazer diálogo. Esse filme aqui tem o que é possivelmente um dos melhores diálogos do cinema. E eu não consigo escolher um ou dois, porque todos os diálogos desse filme são muito bons, mesmo com os personagens coadjuvantes, aos personagens principais, né? A criança, né, o filho do Daniel também é muito competente na atuação. E cara, o que falar do Paul Dano? Cara, se você já viu esse ator em algum lugar, provavelmente você deve conhecer ele como o Charada do último filme do Batman, né? Com Robert Pattinson. Mas que cara incrível, mano. A atuação dele aqui é simplesmente excepcional. E, mano, assim, já entrou pra minha lista de melhores filmes de todos os tempos. É um baita de um filme, interpretações excepcionais. Não tem outra nota pra dar pra esse filme a não ser 10. Então é isso, cara. Esse foi o primeiro filme do Paul Thomas Anderson que eu assisti. Na verdade, eu já tinha visto Boogie Nights, mas eu confesso que eu não curti muito. Eu sou fã do Mark Wahlberg, mas aquele filme não me desceu muito. Só que eu simplesmente decidi ali furar algumas filas. Então eu não vi Magnolia, eu não vi outros filmes que o Paul Thomas Anderson fez, como Prank Drunk Love com o Adam Sandler. Resolvi pular direto pra Sangue Negro e não me arrependo, porque é um baita de um filme. Se você gosta dos filmes do Scorsese, por exemplo, se você gosta de filme onde o foco tá no diálogo e no desenvolvimento dos personagens, esse aqui mano, é uma obra-prima. Não tem como. Pra mim, se pá, o melhor filme dos últimos 20 anos aí. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de considerar deixar um like e de se inscrever nesse canal. É isso, um abraço e valeu.